Salve, salve galera, tô aqui com um craque, uma lenda da nossa região, passagem por profissional, campeão, com dor nas costas de tanto erguer taça. Boa tarde, Marcinho. Boa tarde, prazer estar fazendo parte aí do teu programa e poder estar fazendo parte dessa grande final aí. Marcinho, indo direto ao ponto, parece que tiraram o sapo que estava enterrado, 11 anos sem campeonato, nós tivemos a Copa de Bairros aí em Terra de Areia, mas parecia que de forma alguma não aconteceu. Felizmente, após 11 anos nós temos de volta um campeonato de clubes, que tem toda aquela tradição, tem toda aquela rivalidade. Qual é a análise que tu faz desse campeonato com times e não com bairros, digamos assim, Marcinho? Toda forma de esporte que ela é feita, ela é válida, né? Teve todos os méritos, né? O campeonato de bairro que foi promovido pela atual administração, mas sem dúvida esse foi um campeonato que ele foi diferente pela questão do quesito técnico, né? Da parte técnica de todos os clubes. Então ele foi um campeonato que já começou muito forte e ele trouxe uma expectativa muito boa e muito grande para os próximos anos para os clubes. Então foi muito acertada a decisão, mas principalmente por causa do envolvimento das equipes e acreditaram nesse formato de se fazer o campeonato tradicional que é em todos os municípios de clube. E tu aprova ou tu desaprova as fichas de fora? Nós sabemos que na Copa do Vale existe uma certa restrição disso não ser aprovado, de se restringir somente com jogadores dos 3 municípios. Agora nós já temos essa experiência com o Campeonato Terra de Areia. Ele foi positivo ou negativo, Marcinho? Olha, na minha análise, no primeiro momento, antes da reunião do campeonato municipal, eu era contra, né? Pela oportunidade que tu podia dar para mais jogadores daqui, mas assim que começou, eu me curvei a esse sistema e assim como todo mundo, quase que unanimidade, todo mundo achou que essa foi uma forma muito válida, essas 5 fichas de fora. Se a gente fosse trazer para a Copa do Vale, eu acho que seria um avanço. Toda forma de mudar, ela pode não ser um avanço, ela pode não ser, ela é uma parte apenas de experiência. Mas eu acho que já está na hora, porque a gente está só mudando jogador de jogador e não está influenciando no quesito técnico, né? Então eu acho que a Copa do Vale já pode mudar, se não para 5, mas para 3 jogadores. Já tem que pensar essa situação aí para melhorar a capacidade técnica e fazer também que os torcedores que vão à beira do campo vão ver os jogadores que venham de fora, e ele só vai melhorar a qualidade técnica dos times. O que acontece, às vezes tem uma deficiência na lateral esquerda, daí tu vai procurar um lateral esquerdo, ele já está ocupado em outros times, aí tu acaba desfalcando o time, né? Dessa forma tu consegue buscar um cara em Torres, tu consegue buscar um cara lá em Sombrio, um cara em Capão da Canoa, né? Tu tem mais formas de buscar um cara que não está na nossa região, né, Marcinho? Justo, e principalmente o que facilita essa busca de atletas aqui na região é justamente pela organização, se falando da Copa do Vale. Hoje, a gente pode dizer que a gente já está formatando um time para o ano que vem, ali na Sestia. Por quê? Porque o campeonato foi muito bom, os jogadores de fora que vieram, eles estão elogiando e enaltecendo tudo que foi feito aqui nesse campeonato, e com certeza isso facilitou esse quesito da capacidade técnica ter melhorado na competição aqui do município. Faz com que os boleiros eles vão comentando isso nos seus municípios e na região e dizer, ó, lá em Terra de Areia tu pode jogar, porque lá é um campeonato organizado e é bom. E é isso daí que a Copa do Vale já vem mostrando, né? Que tem mais jogadores que querem vir jogar por essa organização que tem. Então, a nível de município foi válido, foi acertado, e com certeza para a Copa do Vale pode ter certeza que isso aí vai ser uma coisa acertada para os clubes. Nós falando agora especificamente da Sestia, quem via a Sestia antes do campeonato não dava como um cavalo paraguaio ou um time até menos um time fraco, mas nós podíamos dizer que a Sestia já foi um time mais forte comparado a outros elencos que já teve, e pela força de montar um grande time. Nós sabemos da força da camisa, do poder de investimento que tem, mas o fato é, Marcinho, que queira ou não, torcendo contra ou a favor, a Sestia está mais uma final. Por que a Sestia chega até essa final e ao que tu dá esses créditos? Olha, a gente começou com uma grande dificuldade mesmo, porque a gente pensava em fazer um campeonato municipal visando
seria assim um laboratório para um time de laboratório para pôr na Copa do Vale. A gente, em comum acordo e sem se esforçar muito, a gente liberou alguns jogadores para os outros clubes, né? Por quê? Porque a gente queria oportunizar outros jogadores e para o municipal, sendo que o nosso foco seria no segundo semestre a Copa do Vale, né? E a gente iniciou mesmo com jogadores mais jovens, desacreditados, sem nome. Os nossos principais nomes saíram para outras equipes, como foi o Vandinho, o Elias e o Vitor, o Fabinho, pro Júlio a gente perdeu o Maninho. Então a gente perdeu toda a nossa base. E aí tu tem que começar do zero. A gente começa do zero e os outros times já começam tirando os melhores jogadores. Então a gente sabia que a gente só dependia da experiência que a gente tem de participar de campeonatos. Eu e o Vilmar buscando esses jogadores, fazendo convite, e a gente tem toda a experiência ali no banco de reservas com o Francis e com o Matheus. Então a gente tenta aliar, trazer os jogadores com características técnicas que se assemelha à escola, entre aspas, da Sestia, que é de toque de bola, de posse de bola, e que quem veste a camiseta da Sestia também não pode ser só na técnica, tem que ter raça. Então acredito que a gente está chegando mais uma final por acreditar no trabalho que a gente sempre fez. Todas as Copas do Vale, e a história que a Sestia já tem no Municipal, e para esse campeonato especificamente foi isso daí. A gente queria jogadores de caráter, capacidade técnica e de muita entrega. Foi isso que nos levou até a semifinal, e o que abrilhantou a nossa chegada até a semifinal foi passar pelo time que era o meu escolhido, um dos melhores times, né, que era o Novo Curumim. E o que tu espera do teu adversário, Marcinho? Como é que tu acha que o Júlio deve se portar nesse próximo domingo, ele vindo completo ou não? O Júlio, eles adquiriram uma casca, né? Eles estão bem cascudo. Os jogadores que eles têm hoje, os jogadores que vieram de fora, deram também esse toque de time com mais casca, com mais inteligência. O Inata, o tempo que ele vem vivendo no futebol agora, ele já aprendeu. O tempo que ele andou também, que a gente conversa muito sobre futebol. Ele é um grande parceiro, e eu acredito muito que ele está passando isso pro grupo dele. Ele está mais experiente agora. E o time que eu sei que eu vou enfrentar, a Sestia sabe que vai enfrentar, é um time que hoje ele é muito tranquilo, frio, assim como a Sestia é. Porque lá do outro lado também tem o Maninho, que sabe como é que a gente pensa e como é que a gente joga, né? Então, essa vai ser mais um jogo muito difícil, como foi a semifinal. E para finalizar, Marcinho, então, qual é a água que tá bebendo? Aí, passando os 40 anos, tá jogando muito mais bola que a gurizada. Qual é a tua dieta? Qual é a tua rotina aí que passa aí pra gurizada de agora? Porque nós estamos chegando aí, o Marcinho já com dor nas costas de tanto erguer taça, e tá caminhando para mais uma, né, Marcinho? Se não for mais uma, pelo menos mais uma final. Ergueu Copa do Vale ano passado, toda essa passagem pelo profissional. O Marcinho é um exemplo de jogador e de atleta. Se o título não vier, claro que eu vou brigar, porque eu aprendi o futebol, aprendi a vencer. Mas eu também aprendi que do outro lado tem equipes que quando vencem, eles foram merecedores. Chego feliz, com 44, agora em setembro 45 anos, chego feliz, porque eu gosto de me doar para o futebol. Eu tenho que cuidar um pouquinho da alimentação, apesar de não abrir mão da minha cerveja, em qualquer horário que seja. Talvez seja esse o segredo, né? Mas a minha cerveja eu não abro mão. Mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer um treininho na areia, eu tenho que fazer o meu reforço na academia, para poder pelo menos acompanhar essa rapaziada. Então eu tenho o prazer de fazer isso daí. Quem sabe o prazer que eu tenho é que me leva a tá jogando. E junto com os companheiros agora, tomara que dê tudo certo, né? E a gente conseguir mais um título. Certo. Marcinho, muito obrigado. Uma boa sorte domingo. E valeu aí a entrevista pro canal. Valeu, obrigadão aí pela chamada aí, tá? E a gente está sempre à disposição. E domingo, todos os torcedores da Sestia caminha lá no Guarani, esperando por vocês lá. Todos os caminhos levam à final na Sanga Funda e também na Rádio Tom Web, transmissão ao vivo. Eu estarei lá. E também quem não puder assistir na tela, vai para a TV. Quem não tiver na tela, vai na TV e vice-versa. Valeu, pessoal!